Augusto e você está assistindo mais um programa do Identidade Zero. E hoje falaremos de Caça-Fantasmas. Não é aquele filme da década de 80, lá de 1984, e sim do filme que foi recentemente lançado aqui no Brasil. Esse filme já tem causado grandes repercussões na internet. Não porque o filme lançou agora, mas já tem um bom tempinho. Sabe por quê? Bem, esse filme ele é um reboot. E o que eles fizeram? Eles mudaram o gênero dos 4 protagonistas, ou seja, não são mais 4 homens caça-fantasmas, são 4 mulheres que vão sair por Nova York chutando a bunda de todos os fantasmas. Então, mas não vamos entrar muito nesse mérito ainda e vamos tentar focar no filme. Bora pro vídeo. Alguém está criando um dispositivo que amplifica a atividade paranormal. Temos que construir alguma coisa para enfrentar esses malditos fantasmas. Podem ligar! Ok, não sei se tem a ver com a cor ou com o fato de ser mulher, mas tô com o humor do cão. O filme conta com a direção de Paul Feig, diretor também de Spy e Bridesmaid. O roteiro é dele também e da Kate Dippold. O elenco é estrelado, cheio de vários comediantes americanos. Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones, Kate McKinnon e também com a participação do Chris Hemsworth, isso mesmo, ou Thor, né, o famigerado Thor dos filmes da Marvel aí. Bem, o filme ele tem uma sinopse bem simples, ele não inova tanto em relação ao original lá de 84. Acontecem eventos paranormais em Nova York e um grupo de mulheres se junta para estudar e combater esses fantasmas que estão à solta aí na cidade. A primeira coisa que eu quero comentar é sobre o elenco. O elenco é muito bom, ele é estrelado, cheio de comediantes famosos lá nos Estados Unidos. A mais famosa com certeza é a Melissa McCarthy, que já fez vários filmes famosos, não muito famosos que bombaram, mas famosinhos assim. Ela já fez uma série também de TV, mas as outras também são comediantes famosos nos Estados Unidos. Vira e mexe, elas participam de vários programas, participam do Saturday Night Live, um programa muito famoso nos Estados Unidos. Então, já que é um filme que se propõe a fazer comédia, é muito bom que seja um elenco estrelado de vários comediantes. Isso ajuda muito. E falando do elenco das protagonistas, a dinâmica delas é muito legal, é muito interessante. É lógico que por ser o primeiro filme, provavelmente vai ter uma sequência, ainda tem bastante a se desenvolver, mas já deu pra ver que a dinâmica delas é muito interessante e é muito legal. Elas trabalham muito bem esse conjunto entre elas. E é claro, cada uma tem as suas características, como por exemplo, não vou chegar a falar de são estereotipadas, mas por exemplo, uma é mais loucona, outra é um pouco mais tímida, mais nervosa e tal, mas elas conseguem trabalhar muito bem, não tem tanto desenvolvimento assim, por exemplo, do lado pessoal, cada personagemzinho e tal, mas eu acho que a dinâmica delas ficou bem interessante, bem legal nesse filme. Bem, como eu falei, o filme de Caça-Fantasmas ele é um filme de comédia, isso é estritamente subjetivo. Ou seja, eu tô querendo falar isso porque eu achei o filme engraçado, não engraçado, engraçadinho. Ele é um filme que, por exemplo, ele te faz dar aquela risadinha assim durante o filme inteiro, aquela hahaha. Foi muito ruim, por exemplo, mas ele te propõe a você ficar rindo durante o filme inteiro, aquela risadinha normalzinha tal, mas não aquela risada que você vai, por exemplo, sua barriga vai explodir, sabe? Então é um filme que às vezes até tem algumas piadas repetitivas, tá? Ele tenta preencher o filme inteiro com diversas piadas, algumas são muito bem colocadas, algumas nem tanto. Mas ao longo do filme você vai rir bastante, ele é um filme divertido. Eu vou falar, então, é um filme bem pipoca, assim, sessão da tarde. Ele vai te fazer rir, vai passar o tempo, mas o filme é um fantasma também. Você vai ver, ele vai desaparecendo pela frente. O ponto negativo do filme é que ele é um reboot, mas ele acaba sendo preso ao original. O que eu posso falar? Eles simplesmente descartam o que aconteceu no filme de 84. Por exemplo, nunca teve fantasmas na Nova York antes, nunca teve toda aquela invasão e tal. Mas eles se prendem muito ao original. Tem diversas referências ao original, personagens que voltam fazendo outros papéis. É meio difícil você falar que ele é um filme que ele tenta se sustentar com as próprias pernas, sendo que ele
constantemente ele coloca referências, easter eggs do filme anterior. É meio difícil você falar o que ele quer ser, o que ele se propõe mesmo. É um filme que ele quer ser, por exemplo, uma homenagem ao filme anterior, ou ele quer ser um filme independente. Ele fica nesse limbo, ele não se decide muito e até confunde um pouco o espectador. Eu acho que isso prejudica bastante o filme. Por quê? Porque o filme, pelo menos reboot, remake, qualquer coisa que seja, ele tem que ser bom por ele mesmo. Então, colocar tantas referências, sério, tipo, a cada uns 10 minutos você vê um easter egg, uma referência do filme anterior. Colocar tanta coisa, acho que acaba prejudicando até o andamento do filme, porque você prefere mostrar coisas dos outros filmes do que você andar realmente o plot, o roteiro do seu próprio filme. Eu até coloco um pouco em questão esse reboot, porque, pelo menos, eu penso assim, se você for fazer um reboot ou remake, você deve pensar em, pelo menos, inovar, fazer algo melhor do que o anterior se propôs. Mas esse filme parece que ele não quer muito se desgarrar do original, ele fica naquela de querer mais se subverter por causa do sucesso do passado dele, da franquia. Então eu fico um pouco com o pé atrás, porque, por exemplo, tem alguns aspectos que, lógico, vão melhorar. Por exemplo, CG, lógico que é bem melhor, porque, 30 anos de diferença do filme, apesar de não ser um CG impressionante, assim, ótimo, o design, assim, dos fantasmas não é algo espetacular, mas lógico que o CG vai ser bem melhor. Bem, uma coisa positiva até é o personagem do Chris Hemsworth, enfim, do Thor. Ele é um secretário ele tinha uma secretária no Caça-Fantasmas 1, agora ele faz o papel do secretário, eles subverteram também. E ele faz aquele papel do cara burro pra caramba, até bem exagerado, mas é bem engraçado. Fica um pouquinho repetitivo até, mas no geral ele é bem engraçado. O que eu posso falar mais do filme? O filme ele tem um ritmo até meio ruim, um pouco capenga assim, e o vilão ele é muito fraco, sério. Ele é esquecível. Acabou a sessão, vai dar uns 10, 15 minutos, você vai esquecer que ele existiu, você nem vai comentar. Então, pra quê, né? Fazer algo um pouquinho melhor, né? Por favor, a cena final também... é difícil você não comparar com o original, mas, por exemplo, o final do primeiro é bem melhor que o final desse reboot. Eu sei que é injusto você ficar fora do filme original, mas quando esse próprio reboot, esse próprio remake, ele faz tantas referências ao filme anterior, é difícil a gente não fazer essas comparações. Bem, eu vejo que esse filme, ele é um filme sessão da tarde, assim, pipoca, engraçadinho, pelo menos pra mim, que eu falei, comédia é algo subjetivo, mas não vai passar disso. Passou o tempo legal, uma hora e meia, 2 horas de filme tranquilinhos lá, curtiu, mas dá uma meia hora, 1 hora você já esqueceu dele. O filme ele vai ser muito mais lembrado, eu acho, pelas críticas que surgiram por causa do elenco, que agora é feito de mulheres. E algo muito interessante de comentar é o seguinte, tem até várias piadas, não várias piadas, mas tem piadas que brincam com essa questão das protagonistas femininas, assim. Então, não sei se eles fizeram isso por causa da tamanha repercussão que teve na internet, ou se isso eles já tinham colocado no roteiro, mas é um ponto positivo para se considerar. Outra coisa que agora eu vou falar um pouco negativo, se eles discutiram tanto essa questão de gênero, e por que a questão da etnia, eu ia falar raça, mas tá errado, a etnia também foi presente. Por exemplo, das 4 protagonistas, a negra é a única que trabalha como funcionária do metrô, sendo que todas as outras são pesquisadoras, engenheiras, são personagens fodas. Será que justo a negra tinha que trabalhar no metrô? Enfim, como eu tava falando, Caça-Fantasma é um filme legalzinho, mediano, não passa disso. Ele não é o terror que estavam fazendo na internet, que ia ser uma porcaria, ser uma bosta, mas também não é um filme que todo mundo desejava. Eu ainda prefiro o original e eu acho que vale tanto a pena assim você gastar seu dinheirinho até no cinema. Você pode esperar sair na TV paga ou até passar na TV aberta pra você assistir. É um filme assim dispensável, eu diria até. Bem, o vídeo fica por aqui, não tem mais muito o que falar, né? Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!